Oi, Olá, Cá, oi, tudo Gigi, bom? tudo bem? E você? Também. Hum, como que você tá aí? Bem, agora a sua imagem melhorou um pouquinho. Eu tô tentando dar uma clareadinha aqui, peraí. Aí, deixa eu ver se eu subi um pouquinho. Eu acho que se eu deixar mais baixo. Ó, tudo certo aqui no Brasil. Oh, continua frio? A neve já chegou? Aqui tá bem frio, sim. Aqui tá assim, hoje, durante o dia saiu sol, então lá fora tá mais gostoso. Mas, ó, o Lê entrou, Oi, sua Leandro. cabeça faz mais friozinho. Oi, Lê. Esperando aí o pessoal chegar, então, para nossa conexão Brasil-Polônia. Nossa terceira edição. Uhum. Hoje é uma edição bem especial, né, Cá? Hoje é, na verdade, uma conexão Brasil, Polônia, Patagônia. Uhum. É verdade. Vamos aí compartilhar algumas memórias de viagem, né? E aí, qual que é? Ah, Obrigada, Leandro, obrigada. É, está chegando, tá vindo um menino aí. está chegando um bebê viajante. Uhum. Bom, Então, qual que é a vista da tua janela hoje, cara, em Varsóvia? bom, hoje aqui estava um dia extremamente quente, abafado, perto de 30 graus, né? Vocês estão vendo que eu tô toda fresca. Mas no final da tarde veio uma tempestade, raios e trovões, vento, e agora sim deu uma refrescada. E aqui é bem engraçado que tem um serviço de meteorologia assim nacional, quando tem assim tempestade forte, eles mandam uma mensagem pra gente no telefone dizendo assim: "Hoje vai ter tempestade com vento e granizo. Fique em casa, procure um lugar seguro." Nossa. Então eles assim mandam uma precaução para, Uhum, né, para você se proteger. Mas uhum. assim, a parte mais forte da tempestade já passou. Então, Ai, agora tá tudo bom. bom. E aí, Gigi, como que tá a vista da janela? Hoje aqui em Ponta Grossa, no sul do mundo, o Salvatore entrou, tá dando um oizinho. Tá bonito o dia, assim, tá ensolarado. Só que eu não sei o pessoal que tá acompanhando, onde que vocês estão, mas assim, a gente tá no inverno aqui no Brasil. E ali sexta-feira, de quinta para sexta, veio uma frente fria de uma massa polar que atingiu aí por volta de 8 estados brasileiros. Então, ali o sul fez, acho que o maior frio do ano. Então, a gente tá passando frio aqui, ó. Eu tô até preparada com o meu casaco que eu usei da Polônia, tá vendo? Não tá tão frio agora assim durante o dia, mas ontem tava muito frio. Fez 3 graus durante o dia pela manhã e alguns lugares do Brasil, no sul, ali, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, teve neve. Vi alguns vídeos ontem de Curitiba, Paraná, que estava nevando, assim, não chegando a ficar neve no chão, mas dava para ver neve caindo. E choveu a semana inteira, esfriou. E aí, diferente da Polônia, pelo menos aqui no Paraná, né, para quem não conhece, que é um dos estados do sul, a gente não tem essa.
estrutura preparada para o frio, tipo de ter calefação em casa, né? Que aí você, pelo menos, você tá na rua, você chega em casa, você tira o casaco e aí fica tudo bem, você fica confortável. Aqui não, a gente passa frio dentro de casa mesmo, né? Então por isso que eu tô com esse casacão dentro de casa, que lá fora tá mais quente, tá com sol. Mas, enfim, acho que essa é uma novidade quente aí de agosto, que o inverno meio que chegou pra gente agora, então a gente tava, Chegou atrasado. chegou atrasado. Bom, para quem está acompanhando a gente aqui hoje, né? Esse é um quadro mensal do blog Longe Daqui Aqui Mesmo, Conexão Brasil-Polônia, que surgiu aí na pandemia com essa ideia de aproximar os dois países, né? Da gente se conectar e se conectar com vocês também, a comunidade de viajantes que nos acompanham. E eu sou a Gigi Eco, né? Sou a irmã aqui sediada no Brasil e sou escritora, professora, jornalista. E a Caia é a minha parceira no nosso, A no correspondente de Varsóvia, né? A Kaamati, que escreve no blog sobre a Polônia. Sou arquiteta e, e a gente quer mostrar aqui um pouco, né, do que está acontecendo na Polônia, no Brasil, né, essas diferenças. E o quadro também, pessoal, sempre tem assim uma temática especial, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A de hoje é bem especial, que a gente vai compartilhar um pouquinho de como que foi a nossa expedição pela Patagônia em janeiro. E a gente gosta, né, Cá, sempre de trazer assim coisas que estão acontecendo no Brasil e na Polônia durante esse mês do quadro, o mês de agosto. E Uhum. vocês, pessoal, também contem pra gente de onde que vocês estão assistindo, se tá frio aí onde vocês estão. Outra coisa que a gente precisa comentar nesse quadro são assim as festas ou eventos tradicionais de cada país que acontecem, né, em determinada época. E uma coisa assim que pelo menos aqui em Varsóvia é bem marcante no mês de agosto são assim os eventos para rememorar, né, o acontecimento do Levante de Varsóvia. Então, para quem assim não conhece muito, não está muito familiarizado, o Levante de Varsóvia foi uma revolução que aconteceu já mais para o final da Segunda Guerra Mundial, onde os habitantes da cidade eles, né, sabiam dos planos dos alemães para destruírem Varsóvia e eles decidiram assim fazer uma revolução final para lutar pela cidade, né? Então foi assim pode-se dizer um cerco, talvez, porque né, as forças polonesas estavam em desvantagem, né? Mas os poloneses resistiram durante 63 dias até né, a capitulação da cidade, quando Varsóvia foi realmente arrasada. Mas A é assim, capitulação, quando que foi, Cá? foi em setembro já, se eu não me engano. Não, setembro ou finalzinho de setembro ou outubro, que acabou né, o levante oficialmente. E assim, assim uma data muito importante para a história da cidade, né? Então, no dia 1º de agosto, que é o dia que marca assim, o início, né? Tem a hora W, que é em polonês, a hora W, que foi a hora que começou o levante, que é às 5 da tarde. Então, nesse horário, digamos assim, as pessoas param o que elas estão fazendo e fazem assim 1 minuto de silêncio, né, em memória desse acontecimento. Então é uma sirenes tocam, assim um barulhão, é uma coisa bem marcante assim. E é justamente né para lembrar desse momento da história. Tem muitas cerimônias que acontecem em locais assim da cidade, né, que tiveram ligados ao Levante. Então é uma curiosidade assim. Quem quiser saber mais, tem post no blog sobre isso. Também tem alguns vídeos, link de alguns vídeos que mostram. Então,
Algo Ah, assim. eu ia comentar bem isso, assim, para quem ficou curioso, a Kai escreveu uma série de posts sobre a Polônia na Segunda Guerra Mundial, sobre o Levante, né? Cá tem um post sobre o Levante. E até para quem, quando for para Varsóvia, tem um museu super interessante, né, Cá? Que é o Museu do Levante de É um Varsóvia, museu interessante, sim. É um que é museu bastante assim, interativo, né? ele é muito forte, né? Porque é uma história assim que impacta a gente, né? Mas eu acho que vale muito a visita. Como eu já falei, é um museu interativo, então ele é assim, apesar de ser um museu de história, né? Não é aquele museu chato que tem um monte de painel que você vai ficar lendo. Também tem objetos da época, Tem tem um avião dentro do museu, gente, um avião. o museu, tem uma parte, por exemplo, que muitas pessoas acabaram se escondendo, né, dentro dos canais de esgoto. Então tem uma parte que simula como que foi isso e à medida que Você você vai pode entrar dentro de um canal, né, de você esgoto pode para ver entrar, como é que era. tem os calendários, assim, o que foi acontecendo dia a dia, né, durante o Levante, como era o sistema de correio, entrega de cartas durante o Levante. Então tem assim, pra gente, né, que não viveu, que não tem uma proximidade tão grande, né, é assim, um impacto, né, ver tudo que aconteceu e imaginar, né, que as pessoas viveram, assim, tudo isso. Bacana. E aí eu vi o Hélio escreveu que ele entrou, boa tarde, Hélio. O Lê escreveu também que está assistindo de São Paulo, que está muito frio em São Viu em Paulo também. Paulo também? Ah, É Campo Grande, parece que assim, de um dia para o outro, de 40 graus, eles passaram para 11 graus. Assim, teve uma queda de temperatura muito brusca aqui no Brasil. E, bom, aqui no Brasil, em agosto, diferente da Polônia, né, o Dia dos Pais se comemora em agosto, no segundo domingo do mês, sempre, né? Então, é uma data comemorativa importante do mês. Também, assim, eu acho que talvez muda um pouquinho da Polônia a questão de período de férias. Normalmente a gente tem o recesso das aulas em julho e em agosto as aulas voltam, né? Então a gente inicia também o segundo semestre letivo. Claro que por conta da pandemia aconteceu aí muita confusão nos calendários escolares. Não sei como é que está na Polônia, assim. Muitas escolas de ensino básico, universidades continuaram virtualmente, as aulas presenciais não voltaram ainda, mas muitos, assim, principalmente ali, que nem a Universidade Estadual aqui de Ponta Grossa, eles ficaram com o calendário, ficaram parados alguns meses, esperando, acho que talvez sentir o desenvolvimento da pandemia, e eles entraram em julho desse ano com as aulas virtuais do primeiro semestre. Então, alguns lugares estão com o calendário atrasado, ainda assim está bem confuso uhum. como que vai se suceder, né? Como é que a gente vai aí se organizar nos próximos meses. Pois é, aqui, na verdade, o ano letivo começa em setembro, né? Então, por enquanto, digamos, universidades e escolas estão nas férias de verão aqui, né? Eu não Hum, tenho certeza, assim, quando começar o ano letivo, se as escolas vão ainda estar no modo online ou se vai voltar a ser presencial. Eu acho que vai ter as duas opções, a princípio, mas não tenho certeza. Eu sei que na universidade, por exemplo, as aulas vão ainda por um período ser online, aulas, apresentação de trabalhos, mas também não se sabe até quando, né? Os casos aqui, nas últimas semanas subiram os casos de coronavírus, né? Então a situação ainda não está assim, digamos, estabilizada, normalizada. Né? E existe um grande medo de que com o outono, quando começa a esfriar, isso possa piorar ainda mais.
Uhum. Então, a gente está vivendo aí um tempo de bastante incerteza, assim, né? Realmente não tem como saber, assim, o que vai acontecer nos próximos meses. O que é muito curioso, né, Cá? E nos leva ao nosso tema principal do Conexão desse mês, que é a nossa expedição para o Ushuaia, para a cidade mais austral do planeta, que a gente realizou aí no mês de janeiro. Que esse, assim, a gente não imaginava, né? Ninguém imaginava que ali em março ia desencadear todo esse contexto de crise mundial, né? Então, Longo, né? Porque eu acho que no começo todo mundo ainda achou que alguns meses, né? E iria passar, mas na verdade, né, em muitos lugares a epidemia se prolonga, né? E a gente não sabe ainda quando vai ser o fim. o Kaweli perguntou sobre a vacina na Polônia, como é que tá? Eu não estou assim super por dentro. Eu sei que a União Europeia comprou um lote de vacinas, só que assim elas não estão ainda prontas, né? Elas estão em fase de desenvolvimento. Então, por enquanto, a gente não sabe quando vão poder ser usadas, né? Aplicadas, mas Uhum. é desenvolvimento. Eu acho que vai demorar ainda, né? E sai o quanto antes, mas Pois ainda é, não tem previsão concreta. é, é, pois é. E aí a gente pensou também em trazer para o quadro hoje essas memórias de viagem, já que a gente não está podendo viajar, muitos planos, né? O pessoal que tinha aí planejamento de atividades, de não só do setor turístico, viagens, mas também se a gente pensar o pessoal que trabalha nesses setores, né? No de artes, exposições, shows, né? Tantas mudanças. A Pensa, gente, a forma de tentar reconstruir todas essas atividades, interações, né? A gente pensou em trazer um pouquinho das memórias de viagem para dar uma estada aí nesse sábado de agosto. sim. Bom, então essa expedição que a gente fez para o fim do mundo, né, para a cidade mais austral do planeta, que é Ushuaia, foi uma expedição que a gente fez no final do ano passado. Ali ela começou no dia 26 de dezembro de 2019 e assim a expedição toda durou um mês, né? Eu acabei participando de um trecho apenas, não fiquei até o final, mas a expedição acabou, se não me engano, dia 26 de janeiro, não foi de um mês que foi. Isso E aí. foi uma expedição feita toda de carro, né? A gente foi em um grupo que foi organizado pelo Girando o Mundo e percorremos 13 mil quilômetros no total, né? Até o Ushuaia foram 6.500, mais ou menos, e depois, né, mais a volta. E eu acho assim, foi uma viagem transformadora, né? Eu acho que para mim, mas acho que para toda a família, né? Foi a viagem mais longa de carro que a gente já fez juntos. E ela foi marcante por muitos motivos, né? Eu acho que porque a gente conseguiu reunir a família, assim, depois de muito tempo, né, numa viagem juntos, porque, né, com a gente já adulto é uma coisa difícil, né, conseguir organizar as férias de todo mundo, para estar todo mundo junto, né, mais eu morando do outro lado, né, do oceano, e outra porque a Patagônia em si, né, é uma região mágica. Patagônia é uma região que abrange assim uma parte da Argentina e uma parte do Chile, né? Essa porção mais mais ao sul da América do Sul. E por mais que a gente chame, né, essa região de Patagônia, ela na verdade abrange uma diversidade muito grande de paisagens, porque ela engloba, né, a dos Andes,
que é uma área de montanha, justamente marca ali a divisa entre a Argentina e o Chile, e uma área seca, uma área que lembra uma estepe, quase um deserto, né? Principalmente do lado argentino, do lado chileno, a Patagônia é mais verde, mais úmida. E tem a Patagônia pro lado do Oceano Atlântico, né? Que também já tem uma vista diferente. Mas eu acho assim que o que nos encanta nela é que ela tem assim um ar talvez selvagem, assim, essa questão das imensidões, né, da natureza que é realmente muito marcante. Nossa, com certeza, assim, foi uma das viagens mais incríveis que a gente fez em família. Como a Ká comentou, ela durou aí um mês, né? Então foi de carro, a gente foi em comboio, numa expedição. Então, Girando o Mundo aí, ele é capitaneado pelo casal, pelo Walter e a Vera, aqui de Ponta Grossa, e eles são, assim, muito queridos, eles já trabalham no setor turístico aí há muitos anos, né? Acho que mais de 20 anos. Eles têm um programa Girando o Mundo, onde eles fizeram também os episódios da viagem, que vocês podem acompanhar pelo YouTube, né? E foi muito bacana, assim, porque a, a Ká saiu, né, com os meus pais, os nossos pais, o nosso irmão aqui de Ponta Grossa. Então, eu acho que o grupo se encontrou em Foz do Iguaçu, e dali Sim, partiram para Argentina, passaram ali pelas missões jesuíticas e foram aí descendo até entrar na região da Patagônia, que a Ká comentou. E aí eu encontrei o grupo em Bariloche, então eu fui de avião até Bariloche, e de lá eu encontrei o grupo, e a gente seguiu juntos descendo, né? E a gente fala, é a expedição ao fim do mundo, porque o Ushuaia é considerada a cidade mais austral do planeta, depois do Ushuaia tem a Antártica. É, é isso, cara. inclusive do Ushuaia partem, né, expedições para a Antártida. Sim. E aí, assim como a Ká comentou, né? Até a gente teve algumas perguntas no chat durante a semana. A Bianca perguntou qual que foi a sensação, assim. É um tipo de viagem que você não vai para comprar, né? Não vai assim, não é turística, porque na verdade ela é bem como a Ká comentou assim, de você estar ali num contato muito intenso com a natureza. E a natureza da Patagônia é deserto, é estepe, você vê ali os guanacos selvagens correndo, as lebres, você de repente vê as flores amarelas na estrada e os Andes gigantes, as montanhas na tua frente. E até no Ushuaia, o pessoal que estava assim no alto da montanha viu neve, né? Então a gente tem essas variações de temperatura muito grandes. Então, até algo assim bacana de você viajar de carro, porque é aquilo que a viagem é o percurso, né? Você não quer perder ali nenhuma cena do carro de tão lindo e tão peculiar que são todo esse cenário da Patagônia, assim, né? As geleiras. Então, foi assim uma sensação muito forte de a proximidade com a natureza. E eu acho assim de proximidade com a família também, como a Ká comentou assim, de estar juntos, né? Da gente conseguir depois de tanto tempo realizar uma viagem todos juntos. A Wélio perguntou aqui, Ká, qual é o lugar mais lindo dessa viagem, onde sentiram melhor energia? E aí, Ká? Responde Olha, primeiro que depois eu respondo. tá bom. Na minha opinião, assim, o lugar mais lindo, que mais me impressionou foi o glaciar Perito Moreno, né, na cidade de El Calafate. Na verdade, assim, a gente viu mais de um glaciar, né? E para mim foi assim muito impressionante ver os glaciares, ver os icebergs. E é assim, você vê a história do mundo, né? Que é uma história de milhões de anos e você vê ali aquela história acontecendo, né? Aquele gelo.
se desprendendo do glaciar e caindo, e o glaciar mudando. É uma coisa assim que me marcou muito. E eu lembro que foi engraçado porque a gente fez um passeio, um barco para ir ver um glaciar, que até não era o Perito Moreno. E eu lembro assim que eu vi na água no começo uma coisa assim que me pareceu a barcaça de um barco abandonado, uma coisa meio metálica assim. Falei, nossa, que estranho, né? Depois, quando a gente foi se aproximando, eu percebi que era um iceberg. Nossa, porque é muito difícil descrever assim a cor do glaciar, do gelo, né? Que é um azul, mas é um azul assim tão intenso, é uma coisa assim realmente que tira o ar da gente, a gente fica assim sem palavras. Agora falando sobre a energia, isso é muito engraçado, porque quando a gente assim entrou na Patagônia, né, que foi ali a partir de Bariloche que a gente começou a descer. Logo depois de Bariloche, a gente fez um trecho da viagem assim, passando pelo Chile. E foi um dia que o tempo estava muito ruim, estava assim chovendo, a gente não conseguia ver as montanhas porque o tempo estava fechado. E uma estrada ruim, uma estrada de ripio, que é aquela estrada de cascalho, assim, lisa, né, e cheia de curvas. E eu lembro que a gente passou a fronteira do Chile, que também sempre quando a gente cruzava a fronteira era assim um pouco tenso, a gente tinha que descer do carro. Às vezes eles olhavam dentro do carro que a gente estava levando e tudo mais. Passou muito a fronteira, pessoal. Chile, Argentina, Argentina, Chile. E daí a gente chegou num lugarejo chamado Santa Lucia. É, Gi? Santa Lucia. Santa Lucia, Santa Lucia. E era um lugar assim muito pequeno. Era uma localidade assim, não sei, tinha pouquíssimas ruas, mas assim, a gente estava cansado, né, da viagem, a gente queria parar para tomar um café, achar um Queria banheiro. muito um banheiro. E, né, você pensa, meu Deus, será que a gente vai achar um lugar, né? E tinha uma pequena cafeteria, muito pequena, mas muito simpática. E daí, na falta de outro lugar, a gente parou ali, mas a gente era um grupo grande, né? A gente tava, eu acho que uns 15 carros, mais ou menos. E aquela chuva que não parava de chover. E todo mundo desceu, entrou naquela cafeteria muito pequena. Acabaram as empanadas. O nosso grupo, acabaram todas as empanadas. E, e assim, para mim, aquele foi assim, um momento muito mágico, porque foi a nossa entrada na Patagônia. E daí a gente chegou naquela cafeteria e era um lugar assim tão aconchegante. Tinha um senhor, eu lembro que ele falou assim: que à medida que a gente fosse indo cada vez mais ao sul, a gente ia perceber que as pessoas eram cada vez assim mais abertas, mais gentis. E eu não sei porquê, alguma coisa naquela atmosfera do lugar me emocionou, assim. E daí, não bastasse isso, a moça que cuidava do café, ela simplesmente pegou o violão e começou a cantar uma música da Mercedes Sosa, que é Todo Cambia, que é uma música que fala, né, sobre a impermanência das coisas, como, né, as coisas mudam e tudo mais. Então foi assim um momento muito mágico mesmo. E posso dizer que realmente foi uma porta de entrada, porque a partir daí, assim, muitas coisas que a gente viveu na Patagônia, muitos encontros, assim, né, com pessoas que a gente conheceu no caminho, foram, assim, muito especiais. Agora eu quero ouvir a tua versão, Gigi. Então, né, que olha, eu tinha perguntado pra gente qual o lugar mais lindo da viagem e onde sentiram melhor energia. Acho que nem a Ká comentou, assim, a Patagônia, ela é toda mística, né? Eu acho que você sente uma energia forte, assim, por essa natureza tão selvagem, digamos assim, resiliente, que nem a gente na volta, né, depois do Ushuaia, a gente não podia atravessar o estreito,
para o continente por causa do vento, né? Digamos assim, o homem tem que se submeter à natureza, né? Você vê ali a história do tempo. Vocês foram no Museu dos Dinossauros no comecinho da viagem, né? Você consegue imaginar ali os dinossauros andando naquela região. Eu acho que o lugar mais lindo, assim, eu concordo com a Karen, é o Calafate. É impressionante a energia que vem das geleiras, né? De você perceber essa história do mundo, o tempo, né? Essa capacidade da natureza de se reerguer, né? De você ali não ter o controle do tempo, do clima, é muito forte, assim. Isso que a Ká comentou sobre a energia, eu acho que é isso. A viagem, assim, foi sobre a natureza e sobre as pessoas. Que acho que ali em Santa Lucia a gente sentiu isso, né? Porque às vezes você estava ali, teve um trecho que a gente fez ali até Los Antigos, um pouco antes de chegar até o Calafate, o Chaltén, que a gente atravessou ali o deserto, uma região desértica. Acho que a gente não cruzou com 4 carros em quanto tempo, né? Então, isso faz muito a gente refletir sobre a nossa relação com a natureza e a nossa relação com os outros, né? Os outros seres humanos. Então, a partir do momento que a gente foi descendo, a gente não via mais aquelas grandes cidades urbanas, prédios. Na verdade, o posto pequeno que a gente encontrava no meio do caminho se mostrava como um refúgio. E e ali pessoas estranhas que a gente não conhecia, né, se ajudavam. Dizia, pegava, abria o mapa e dizia, oh, não, vamos por aqui que aqui vocês vão encontrar um posto, aqui vai ser melhor. Aqui a estrada ela não é tão complicada. Então, acho assim que, apesar da gente sentir essa força imensa da natureza, né, também a gente sentia o quanto a gente pode estar próximos nos lugares mais inóspitos. Eu acho que isso Oi, assim foi muito. Clara. Ai, um abraço desde Brasil. A A gente gente gostou amou a muito Argentina. da Argentina. Queremos voltar já, né, Cá? E agora, assim, um lugar muito forte para mim, que até tem um texto sobre isso no blog que eu escrevi, foi conhecer Concórdia, na Argentina. Acho assim, todos esses lugares, o próprio Ushuaia, né, tem essa energia tão forte, mas Concórdia foi muito especial para mim. Foi já a última cidade da Argentina, a gente já estava voltando para o Brasil e da expedição. E assim, ao longo da viagem, assim, foi uma relação muito louca, muito estranha. Os livros que eu li do Exupéry me acompanharam. Eu comprei uma versão em espanhol do Pequeno Príncipe na viagem. E aí, muito surpreendentemente, em Concórdia, a gente descobre que tem as ruínas de um castelo, onde o Exupéry ele teve que fazer um pouso forçado. E muitos acreditam que dali se originou muito da inspiração para ele escrever O Pequeno Príncipe depois, né? Então eu já tinha assim o próprio Exupéry, ele fazia essa rota ali na América do Sul, então acho que muito do que ele escreve a gente rememora, né, das paisagens, dos cenários. E e aí, quando eu fui lá naquele lugar onde ele passou, né? E depois de passar toda a viagem pensando nas palavras do escritor, assim, foi uma energia muito forte, né? Vindo aí pensando do escritor que falou tanto da humanidade. E eu senti como se fosse, assim, um presente para fechar a viagem. Então, Concórdia foi muito especial. Ó, Eu acá, mi hermoso recuerdo tuyo de mi intercambio no FPR. Ai, que bacana. muita E, saudade. Temos. hum, e o que mais, né? E acho que a natureza também, essa questão dos animais, que é algo que muita gente, assim, vai, por exemplo, Puerto Madryn, que é lugar para você ver ali a fauna da Patagônia, as baleias, os pinguins, os leões marinhos no seu ambiente natural. Isso eu acho que também foi muito especial na viagem, né?
de ter esse contato assim muito próximo com a natureza, com os animais, com o clima, né? Uhum. Você falou um pouco, Gina, desses encontros, desses lugares de parada serem refúgios, né? E realmente eu acho que tem assim uma característica muito forte, porque esses pontos, à medida que a gente vai cada vez a mais ao sul, eles diminuem, né? Eles são assim muito poucos realmente. Às vezes a gente tinha que planejar, né? Assim, a quantos quilômetros a gente vai fazer hoje, aonde que a gente vai parar para abastecer. E era sempre muito assim interessante que em cada ponto de parada a gente sempre encontrava outros viajantes, né? Alguns, assim como a gente, em um grupo, né? Um grupo organizado. Outros eram, assim, às vezes a pessoa viajando num motorhome com o cachorro. E às vezes tínhamos feito já muito mais quilômetros do que a gente, Saindo do Nordeste, de Fortaleza. do Brasil. Ou, assim, outras pessoas viajando de moto, né? Fazendo todo o caminho de moto. Então, também, essa troca, assim, de histórias, né? Com os outros viajantes também foi algo assim muito rico, algo que eu achei assim que não é toda viagem, né, que a gente encontra esse espírito assim, digamos, de cumplicidade, né, entre outras viajantes que a gente assim, a princípio não conhece. Sim, foi muito bacana, assim, né? Isso me lembrou, teve também, acho que um ponto bacana da viagem, bastante marcante, foi El Chaltén, onde o pessoal vai, então, para treinar para o Everest, para fazer trekking, para escalar, né, no Fitzroy. E aí a gente fez um trekking ali, vamos dizer médio, cara, fácil médio. É, E médio. ali pelos Andes, que foi muito especial. Eu lembro que naquela cidade a gente encontrou um senhor, um viajante italiano, que comentou um pouquinho da experiência de viagem dele. Então, essa troca, assim, sempre é muito interessante, né? E esse trekking também é uma história bem legal, porque a Ká agitou o pessoal para a gente fazer um grupo ali da expedição para realizar essa trilha de 18 quilômetros, né, Ká? Que foi, assim, muito maravilhosa, no meio de bosques. A gente viu um glaciar, né? Era o Cerro Torre, então a gente via ali as montanhas com glaciar e a laguna embaixo. Foi um teste de resistência também, mas foi assim um momento muito especial da viagem. Uhum. Acho que Já todo que mundo voltou assim bem cansado, com dor até, mas hum, valeu a pena, né? Foi uma caminhada, não lembro, acho que a gente foi umas 9 horas, assim, de caminhada. Então, por aí. E, e outra coisa, assim, né? Pesquisando sobre a Patagônia, outras pessoas que foram, conteúdo que está disponível na internet, é o quanto se tem para explorar, né? A gente vai ver, assim, outros grupos que foram por outros caminhos. Sempre tem ali um recôndito especial, assim, com um cenário maravilhoso. Os lagos também, né? Com aquele azul tão intenso, assim. Ah, faz a gente assim ter vontade de voltar com certeza. sim. É, porque a gente, né, acabou vendo, fazendo assim um trecho e vendo uma parte, né, da Patagônia só. A gente não conseguiu explorar todos os pontos, assim, que existem, né? E ó, pessoal que está assistindo, tiver mais curiosidades, perguntas aí para fazer pra gente, vão colocando nos comentários. E acho que a gastronomia também, a comida é muito boa, né? Para quem gosta de carnes, peixes. Eu Uhum. adoro empanadas também. E o que mais? Eu amei a comida, assim, achei maravilhosa, especialmente a carne. Muito boa, né?
E a dirigir também, a Ká comentou sobre as estradas, né, o Rípio, é muito interessante, assim, pelo menos ali na região que a gente passou, né, que são retas muito planas, mas ao mesmo tempo tem esses trechos de cascalho com pedras que é complicadinho, então você tem que firmar bem a direção e às vezes vento, né? Muito vento, assim. Então é desafiador, assim, dependendo, fazer alguns trechos. Mas é bem Lugares, assim, emocionante. o vento era tão forte que tinha que cuidar, né, ao abrir a porta para não ter o risco do vento levar. Uhum. É, e algo assim da viagem de carro muito legal isso, né? Que você tem a noção do lugar do chão, então você vê as paisagens, você pode parar para curtir ali um momento, e também de parar, né? Como a Ká comentou do vilarejo de Santa Lucia, de você parar, conversar, tomar um café, conhecer os lugares. Então, acho que isso também foi muito especial de você ter esse tempo para curtir mesmo a viagem, conversar, seja conversar assim ali entre a família, entre o grupo da expedição, né? Pessoas muito queridas também que a gente conheceu, muitas amizades que a gente fez, e conhecendo aí também pessoas de todo mundo que tem essa curiosidade, né, de conhecer, de viajar até ali o sul do mundo, é um espírito, assim, uma energia muito, muito gostosa. Sim. E o próprio tempo que a gente passa no carro em família, né? Acho que isso também é bacana, assim, a gente fez muitos quilômetros, né? Alguns dias a gente passava assim, muitas horas no carro, né? Para dar conta, assim, de um lugar para o outro. E isso também foi muito legal, passar esse tempo assim em família, ter esse tempo para conversar, simplesmente, para estar junto. Isso aí. O que não significa também que não era puxado, né, pessoal? Não era cansativo, desafiador, porque às vezes eram umas pegadas longas, assim, de quilometragem por dia, né, Cá? E então é um pouquinho cansativo, mas nossa, foi maravilhoso. Valeu super a pena. Ah, que o Lei escreveu: se tivesse que escolher somente um lugar para voltar, qual seria? Que pergunta difícil. Perito Moreno, El Chaltén, Ushuaia ou Concórdia? Só vale um. Que Oh, que difícil! complicado, difícil, muito difícil essa pergunta. Mas eu acho que escolheria Perito Moreno. É o Calafate, pelas geleiras. Até porque entre o Calafate e que fica o Eu Perito sou Moreno e bem o perto. Chaltén, é perto. Então, talvez desse para aliar ali com o Chaltén. E ali, o Calafate tem várias coisas, né? O pessoal tem os passeios de barco, você vai ver o Perito Moreno. Também o pessoal faz trekking nas geleiras, que é super concorrido. Então, tem várias opções assim. Mas acho que eu voltaria para as quatro. E você, Cá? Porque as quatro são maravilhosas. Se tivesse que escolher, eu votaria, eu acho que pro Eu Chaltén. Ai, eu tenho Porque o Chaltén é muito perto, né, do Perito Moreno. Então, é assim, 1 hora e meia de carro, no máximo. a mesma estratégia que eu E, pensei. assim, tem muitos lugares para explorar. O Chaltén é o capital do trek, é a capital do trek, né? Então, a gente, quando esteve lá, a gente passou um dia, a gente fez uma trilha, mas, mas tem muito mais trilhas para explorar, né? Então, acho que eu voltaria para lá. O pessoal até vai para ficar mais dias, né? E fazer várias trilhas, assim, é o show tem. Às Legal. vezes, acampar, né? Porque, digamos, o pessoal faz uma trilha que dura 8 horas num dia, daí acampa num dos pontos, né, do Parque Nacional, e daí no outro dia, digamos, continua o percurso, né? Porque alguns percursos você não consegue fazer num dia só. Você precisa Uhum.
E é Uhum. muito forte a chegada de carro para o Chaltén. Você vai vendo as montanhas se aproximarem, o Fitzroy, aquela cidadezinha assim que parece sonho ó, ao pé das montanhas. É incrível também. E o Ushuaia também, né, cara? Assim, tem muita coisa para fazer. Tem trekking para ver geleira. A gente foi ver os huskies. Tem passeio de barco, passeio para ver pinguineira. Tem as expedições que saem para Antártida. Então, que mais? Muita coisa. Culinária, bem no Ushuaia, Tem um né? Eles têm os pratos tradicionais lá são a carne de cordeiro, né? muito bom. Tem um caranguejo que agora eu não me lembro o nome. É, não lembro o nome do caranguejo, mas é um caranguejão grande assim, vermelho. É um E tem o Parque do Fim do Mundo também, que o pessoal passeia de trem, tem museu, tem o correio mais austral do planeta, que o pessoal vai mandar carta, né? Então, dá para assim fazer muita coisa também. É uma cidade bem interessante. E Concórdia, também gostei muito, porque além do parque, ali das ruínas do castelo, é uma cidade que tem termas, tem praias de água doce, tem ali o rio que faz a divisa com o Uruguai. É uma cidade assim também bem gostosa para passar um tempo, para voltar, assim, bem interessante. É uma pergunta difícil, né? Mas são cidades bem especiais, assim, que com certeza valem a visita. O pessoal dessas, quem não quer ir de carro, né? Muita gente vai de avião e desce para conhecer ali é o Calafate, é o Chaltén, o Ushuaia e faz meio que ali essa região. Uhum, sim. E, bom, o nosso tempo, né, cara? Eu não lembro o horário que a gente entrou, não temos muito tempo. Ah, a Lê falou, achei que iria responder que escolheria Concórdia. É que é muito difícil escolher um. Quer dizer que eu acho que aqui as geleiras são bem impactantes, né? Acho que isso pesa na escolha. Verdade. Bom, a gente na verdade tá no final já, porque a gente tem pouquinho tempo ainda e acho que Se tiver mais alguma pergunta, a gente, se não der tempo de responder agora, pode responder depois, no feed, nos comentários. sim. A gente, além da viagem, assim, no final a gente queria, né, fazer um convite em relação ao nosso novo ciclo de leituras que a gente está fazendo. O livro do momento é o Admirável Mundo Novo. Ai, quero ver tua edição, não tinha visto ainda. Que maravilhoso. Na verdade, em inglês. Ó, a edição da Gi. A gente está já no final, né, da leitura desse primeiro livro, desse ciclo, e no próximo fim de semana, no sábado, a gente vai ter uma live para falar, né, sobre o livro, sobre os insights que ele tem trazido. Eu confesso que para mim, assim, tem sido uma leitura muito forte, assim, tem gerado várias reflexões, porque, né, apesar de ele descrever um futuro ainda distante, né, muitas coisas assim, você fala, nossa, mas acho que a gente já está vivendo um pouco isso, né? Então fica aí o convite para quem quiser ainda ler, né? Não precisa terminar o livro para participar. A gente vai estar discutindo essas ideias, esses insights daqui a uma semana. E para quem já leu o livro, né, leu um trechinho, ficou curioso, a gente vai ter o nosso encontro via Google Meet semana que vem, é sábado, no mesmo horário. Então fica aí um convite bem especial. A gente tem o grupo do Clube de Leitura do Viajante no Facebook, então todas as informações a gente está postando lá, divulga também nos outros perfis do Longe Daqui Aqui mesmo. E fica aí um convite bem especial para quem gosta de ler, enfim, quer aproveitar se está em casa, né? Quer conversar com pessoas que também gostam de ler, vai ser uma ótima
oportunidade. E também, né, Ká, a gente queria aproveitar e convidar. O Hélio falou que gostou bastante das explicações, a gente fica muito feliz que você gostou, Hélio. E convidar para acessar o blog, porque tem bastante texto já sobre a Patagônia. A gente começou o nosso diário de bordo, né, Ká? E amanhã a gente vai continuar, vai ter post sobre Bariloche. Então, nas próximas semanas, a gente vai estar contando, postando fotos lá no blog sobre a viagem para vocês saberem É, mais aí detalhes de no como foi. blog a gente coloca assim um mapa, né, com o caminho que a gente fez, as cidades que a gente parou, assim, com bastante detalhe, né, museus que a gente visitou, né, então tem lá todas as informações. Indicações, né, sugestões para quem ficou com vontade e no futuro vai planejar uma viagem para o Ushuaia. Fica aí a sugestão para vocês acompanharem também pelo blog os posts. E acho que é isso, né, Ká? Acho que sim. Então, a nossa conexão, a próxima conexão será no mês de setembro, sempre com essa ideia da gente trazer aí um pouquinho de curiosidades do que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na Polônia. Se vocês tiverem sugestões do que vocês gostariam que a gente trouxesse de assunto para discutir no próximo Conexão, nas próximas edições, escrevam para a gente, deixem nos comentários que a gente vai amar e ler o feedback de vocês. Uhum. Isso aí. Então, Então, tá bom. ah, hum, Obrigada pela participação de vocês hoje, pela companhia. É sempre pra gente, assim, uma alegria, né? Compartilhar as nossas histórias com vocês. E obrigada. obrigada, pessoal, pela companhia. Um bom final de semana para vocês. Bom restinho de sábado, de domingo. Fiquem bem. E nos vemos semana que vem no encontro do Clube de Leitura ou no próximo Conexão. Né? Um abraço para vocês, pessoal. Até. Beijo, Lê. Obrigada. Tchau. Tchau.